2026 está começando e já podemos começar a pensar no principal evento do ano, que é a Copa do Mundo de 2026. Com a lista de Ancelotti praticamente já definida, algumas dúvidas peiram no ar de quem ele vai convocar. Dentre elas está o atacante Richarlison do Tottenham e Neymar. E eu vou dar hoje a minha opinião sobre esses dois nomes principalmente. Richarlison, que foi um dos principais nomes da Copa de 2022, que o Brasil acabou fracassando ao cair pela Croácia, e Neymar, que é a principal estrela do futebol brasileiro hoje em decadência. Vamos contextualizar. Vamos começar por Neymar. Neymar, que estava no Al Hilal no início do ano e se transferiu para o Santos com expectativas e também incertezas. O jogador voltaria para sua terra natal e onde formou basicamente todo o início da sua carreira. Havia muita expectativa nesse retorno de Neymar e também até que ponto ele poderia levar o Santos a brigar por algo, o Santos que voltava da Série B. Eu acredito que a volta de Neymar para o Santos foi um tanto como frustrante, mas também esperada. Se você imaginar, Neymar ele já não vinha de uma sequência muito boa. Ele já estava basicamente um ano sem jogar no Al Hilal e ele já vinha com sequências de lesões até mesmo no PSG. Então Neymar chegava em baixa no Santos com uma simples missão, fazer o time jogar bem e tentar cavar uma vaga para a Copa do Mundo. O time do Santos não joga bem, muito também por culpa da sua ausência. Em alguns momentos a falta de Neymar acabou não impactando tanto ao Santos devido ao próprio futebol apresentado pelo atleta, mas parece que no final ele focou um pouco mais e foi sem dúvidas o principal nome na fase de fazer o Santos escapar do rebaixamento. E eu acho que Neymar, por mais que o seu ano foi péssimo, o melhor momento dele foi no final, em que ele consegue fazer um hat-trick contra o Juventude e meio que confirmar que o Santos não iria cair. Já Richarlison é um nome que vem em baixa no futebol brasileiro. Ele ainda é jovem e está atuando na Europa. E eu acho que essa é a principal vantagem de Richarlison para Neymar. Eu sei que eles não concorrem pela mesma posição, mas vou aqui explicar certinho o que eu vejo de cada atleta e o que a gente pode esperar. Eu vejo que Richarlison está num nicho no futebol europeu que Neymar não está, e eu acho que na mente de Ancelotti faz completa diferença. Se alguém está jogando mediano no futebol europeu, já é um sinal que esse jogador tem alguma condição de estar na seleção brasileira. Ao meu ver, na cabeça de Ancelotti, ele só vai convocar algum jogador do futebol brasileiro se esse jogador estiver jogando muito mais do que os demais. E infelizmente Neymar não se destacou no futebol brasileiro. Claro que também por culpa das lesões, mas quando ele esteve em campo, em momentos ele não entregou. Já Richarlison, esse último jogo que teve no domingo, foi um tanto como esperançoso. Ele já tá meio que numa crescentezinha. Claro que ainda é muito pouco para falar de uma melhora, mas esse último jogo ele fez uma bela partida contra o Crystal Palace. Ele fez 2 gols impedidos e deu uma assistência. Ao meu ver, ele foi o melhor jogador do Tottenham em campo e que garantiu a vitória. Ele está voltando a ser titular. E eu acho que o que pesa a respeito de Richarlison, a vantagem, além de estar na Europa, é a carência na posição. Já era um problema na Copa de 2022 a posição de centroavante. Richarlison não é um 9 clássico, aquele 9 centroavante, que é por exemplo Pedro, que é por exemplo Haaland, que não é querendo comprar os jogadores, mas dessa característica de ser um centroavante pivô, que pega a bola, que faz muito gol, que não participa tanto do jogo. Posso citar também Lewandowski, Kane em certo ponto. Richarlison não é esse atacante, ele é um jogador mais móvel, em alguns momentos caindo até pelas beiradas. Eu considero que esse perfil de jogador é aquele perfil que Ancelotti mais tenta implantar no seu time. Se você for ver nos times que Ancelotti comandou, ele sempre gostava desse atacante mais móvel,
depois da saída de Cristiano Ronaldo, teve Benzema, que por mais que tenha características de pivô, ele é um jogador que saía muito da posição de 9. Eu acho que seria um semelhante mais ou menos ao Kane. Não é bem um Richarlison, mas tem algumas semelhanças. Também não é um Haaland, que só é aquele cara que empurra a bola pro gol. E eu acho que por ser um 9 com essa característica, isso ajuda muito ele a estar na frente dos demais, que a gente não tem grandes 9s também disponíveis para a seleção. Acho que é a posição mais carente da seleção, junto com as laterais. Eu vejo que João Pedro vai para a Copa, sem dúvidas. E a gente não pensa assim, um outro grande nome. Tem o Endrick, que precisa se provar muito. Ancelotti já não era muito fã dele no Real Madrid, você vê que ele teve pouca minutagem. Então eu acho que Endrick tá atrás nessa disputa. E não tem grandes nomes no futebol brasileiro. Eu acho que Pedro, quando a gente pensa em um nome, seria esse primeiro nome assim que a gente pensa na seleção para suprir o 9. Só que o Pedro tem um problema, ele é aquele 9 muito paradão, que ele não se adapta a um desempenho de alto nível. Para o futebol brasileiro ele é um grande jogador, mas eu acho que para um futebol de alto desempenho ele não entrega, por não ser aquele 9 ágil, ele é muito paradão. Se você for ver, Pedro também não teve sucesso na Europa, por mais que tenha uma passagem relativamente rápida, ele teve muito pouco êxito e ele não jogou num grande time, ele jogou num time meio que pequeno, então ele poderia, sem dúvida, desempenhar muito melhor. Então eu acho que Richarlison ele tem a vantagem de estar na Europa. Também o fator que Ancelotti trabalhou com Richarlison no Everton, então é um jogador de certa confiança do treinador. E acho que pela carência de posições, na posição, Richarlison está na frente dos seus concorrentes. E ao meu ver, é garantido que ele vai para a Copa. E eu acho que isso é uma coisa boa. Acho que Richarlison, por mais das críticas, acho que ele ficou muito pegado como um dos símbolos do fracasso do Brasil na Copa de 2022. A seleção meio que clamava por uma renovação. E quando outros técnicos deram meio que uma chance para ele, ele não desempenhou. Acabou que ele foi o alvo das principais críticas da má fase do Brasil. E ele realmente não estava desempenhando. O foco foi principal para ele. Só que eu acho que ele tem condições técnicas de dar a volta por cima, apesar de não ser um grande jogador. Ele não é um jogador de alto nível, mas eu acho que para uma Copa ele pode pelo menos cumprir um banco de reservas e a gente tem que ficar satisfeito. Eu acho que pelas opções é o que tem, é isso mesmo, e não tem muito mais o que fazer. É um cara que é forte, tem assim uma certa presença de área e participa do jogo. Acho que se enquadra ao que o Brasil precisa. Já Neymar, eu acho que é aquele cara de extrema qualidade, que ele tá lá se for pra Copa vai ser muito mais para decidir do que realmente fazer uma composição tática. Eu acho que Neymar, quando você pensa, é aquele cara que vai chamar a responsabilidade e vai deixar os outros jogadores livres para fazer o que quiser, sem tanta pressão. Eu acho que o que pesa contra o Neymar é essa sequência de lesões e essa falta de ritmo de jogo. E conhecendo assim o que Ancelotti vem fazendo assim nos últimos jogos, eu acho difícil Neymar ter espaço nessa seleção. E acho que já está na hora de a gente pensar em descartar Neymar. Por mais que ele seja o melhor jogador em técnica que atua no Brasil nos últimos anos, eu acredito que já deu a fase dele. Porque por mais que ele consiga ainda se destacar um pouco no futebol brasileiro, ainda é muito pouco comparado ao que ele mesmo já foi. E o que pesa é que ele ainda é um jogador muito lento. Se você for ver o estilo de jogo do Santos, Neymar quase não recompõe. Ele é aquele cara que fica lá paradão, não tem função tática nenhuma, ele só tem função de fazer gol. E se você for pensar nisso numa Copa do Mundo, em que todo mundo precisa entregar o máximo, acho que fica difícil para ele. Eu acho que Neymar não é aquele cara que você bota no banco e fica tudo bem como o Richarlison. Acho que se Ancelotti for pensar em levar ele, vai ser para ser titular. E eu acho que no cenário atual tá muito difícil. Eu acho que se eu fosse Ancelotti, eu pensaria só em dois cenários.
ou levar Neymar para realmente ser banco, mas acho que ele não vai querer isso, ou nem chamar. Acho que Neymar não tem condições alguma de ser titular agora e nem também em 2026. Neymar agora vai ter esses 6 meses para provar ao contrário, mas se você for pegar o retrospecto da carreira dele, acho muito difícil. Eu acho que no geral, o que seria melhor para a seleção, acho que chamar Richarlison seria ideal, ao meu ver, é indispensável, a menos que surja algum nome relâmpago. E eu acho que Neymar meio que descartado dos planos. Até porque acho que já passou o momento dele. Ele já esteve em 2014, mesmo que não foi culpa dele, o Brasil meio que fracassou naquele ano gravemente. 2018 também, ele chegava, entre aspas, no auge. Ele já veio de lesão, inclusive, em 2018. Chegava com um momento difícil e não conseguiu corresponder, não fez uma grande Copa. Foi um nome importante, só que abaixo do seu próprio nível. E 2022 também, ele chegou também em uma fase relativamente boa. Teve uma lesão na própria Copa e não entregou. No momento decisivo apareceu, fez o gol contra a Croácia, mas ele também, não podemos esquecer que ele fez um péssimo jogo contra a própria Croácia. Por mais que ele tenha feito o gol, a sua participação durante o jogo não foi muito boa. E acho que isso prova que o ciclo de Neymar já está acabando. E a gente já tentou muito com ele, é a terceira Copa dele, e não deu certo. Eu acho que a gente precisa dar outros nomes para tentar fazer a seleção dar certa. E se você for olhar os grandes times no futebol atual, nenhum tem esse estrelismo todo. Por exemplo, o PSG não é o futebol de seleções, mas se você for ver o PSG, ele não tem nenhuma grande estrela. O que isso prova que hoje o futebol ele é muito mais tática do que técnica. Aí você pensa, poxa, a Argentina ganhou a Copa com Messi. Só que Messi é um cara fora da curva, é um cara que tem 8 bolas de ouro. Então, realmente você não tem como abrir mão desse talento. E ele ainda estava jogando em alto nível. Ele estava no PSG, se não me engano, antes de ir pro Inter Miami. E ainda está sobrando no Inter Miami. E se você for ver o histórico de lesões de Messi, é pouquíssimas. Então é um cara que, por mais que da idade, ainda está em altíssimo rendimento. Que já não é o caso de Neymar. Neymar é um cara que gosta de festas. Isso aí ele nunca escondeu a ninguém. E pagou um preço grave na sua carreira. São as escolhas que a gente faz e ele está em meio que declínio. Por mais que ele seja um bom jogador assim, de grupo, ao meu ver. Ele é um cara que a galera da seleção gosta. Acho que a gente meio que procurar não centralizar a figura da seleção dele pode ser muito benéfica para a nossa seleção. E eu acho que o que caminha é para ser assim. A seleção ser o centro da seleção, ser o próprio Ancelotti. Acho que quando o Brasil contrata ele como técnico, é exatamente para isso, para você não colocar tanto estrelismo nos jogadores que não conseguem desempenhar. Como, por exemplo, Vinícius Júnior não é esse craque que a gente imagina. Ele já provou milhões de vezes que ele não é essa estrela para ser o protagonista na seleção. Por mais de ser um ótimo jogador, pode ser muito útil. Eu acho que a nossa conquista do Hexa passa por ele. Eu acho que ele não vai ser aquele cara que vai chamar a responsabilidade, vai ser muito mais o coletivo. Um nome também muito promissor é Estevão, só que é muito jovem ainda, a gente não pode esperar tudo dele, porque se a gente for depender de um jovem, é muito difícil que a gente consiga algo, porque o jovem vai oscilar e não é aquele cara para chamar a responsabilidade ainda. Então, acho que basicamente isso. A gente tem que priorizar nesse momento, fazer uma seleção com um conjunto tático muito forte. E eu acho que o talento, por culpa da fase de Neymar, já não ser das melhores, acho que a gente pode descartar. Claro que ainda tem 6 meses para mudar essa realidade. E se ele apresentar um futebol melhor, eu acho que o Ancelotti tem que pensar 2 vezes em chamar ele. Porque um talento que, querendo ou não, se estiver no banco contra uma seleção que a gente precisa fazer um gol, pode ser sim aquele refino técnico que decida a partida. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham disso. E se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam e vejam os outros vídeos. Valeu!